Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16, até o versículo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, do versículo de número 16 ao versículo de número 20. Enquanto você acha, quero aqui externar minha alegria, os meus sinceros agradecimento pela confiança que me foi transmitida, de estar mais uma vez tendo a responsabilidade de fazer menção da palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe nosso pastor Reinaldo, que nos confiou esta responsabilidade. Versículo de número 16, eu estarei lendo e peço aos irmãos que apenas me acompanhem por gentileza. Diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Vamos ler também o versículo de número 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Podemos tomar um assento? Querido, está sobre os meus ombros a responsabilidade de pregar nesse primeiro elo de campanha que o Senhor colocara no coração do nosso pastor. E eu já disse isso aqui, não é demagogia, que pregar nesta igreja, nessa tribuna, não é fácil. Até porque nós tivemos, no final de semana que se passou, 4 dias de um mover espiritual extraordinário da parte do Senhor nesse lugar, onde passaram aqui grandes homens, mulheres de Deus, usados pelo Senhor com muita autoridade e ousadia para pregar a palavra de Deus. Já faz quase 20 anos que eu prego o Evangelho, e todas as vezes que eu vou pregar parece que é a primeira vez. É um frio na barriga, as mãos começam a suar, e não é pela quantidade de pessoas que nós estamos aqui, porque eu prego em igreja para 10 pessoas e o frio é o mesmo, as mãos soam na mesma proporção. Isto é o cuidado e a responsabilidade que nós temos com a palavra de Deus. Porque pregar a palavra de Deus
não é uma tarefa difícil. Pregar a palavra de Deus é fácil. Difícil é viver a palavra de Deus. Quando Deus fala com o profeta Ezequiel, coma deste rolo, porque na sua boca será doce como mel, mas no seu ventre amargo como fel. Isso significa dizer que para pregar a palavra de Deus é como mel, mas para viver é como fel. Não é fácil nós vivermos aquilo que a palavra de Deus nos exige. Pois bem, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, ou médico amado. Para quem não sabe, Lucas, ele foi cooperador de Paulo, um grande companheiro do apóstolo Paulo. Ele esteve presente em algumas viagens missionárias de Paulo, ele esteve presente na última prisão de Paulo em Roma. Lucas foi um homem escolhido por Deus, e o Senhor confiou a ele uma responsabilidade muito grande de escrever este evangelho que leva o seu nome, e por sua vez também escrever Atos dos Apóstolos. Para quem não sabe, dentro do Novo Testamento, Lucas é o único homem não judeu que vai ter o privilégio de escrever um evangelho. E quando ele escreve este evangelho, ele escreve com muita precisão, com muita formação de detalhe, até porque Lucas, além de médico, ele era um grande historiador. Agora, este historiador, ele vai ser patrocinado por um homem do grande escalão do serviço romano, cujo nome era Teófilo, e o nome Teófilo significa amigo de Deus. Teófilo era amigo particular de Lucas, e ouvindo falar dos feitos de Jesus, ele vai patrocinar Lucas para o mesmo ir em lugares por onde Jesus passou e procurar testemunhas oculares que viram os milagres de Jesus, que presenciaram os milagres de Jesus, e escrevê-lo de uma forma detalhada para que ele tomasse conhecimento daquilo que ele ouviu falar a respeito de Jesus. E quando Lucas começa o capítulo de número 1, nós vamos ver Lucas falando de um milagre extraordinário. Todos nós sabemos do nascimento de João, dos seus pais. A Bíblia fala que Zacarias tinha a idade avançada, e a sua esposa Isabel, por sua vez, também tinha a idade avançada. E além de ter a idade avançada, Isabel era estéril. Mas a Bíblia diz que coube então a sorte cair sobre Zacarias, pois o mesmo era sacerdote. No dia que eles foram apresentar incenso ao Senhor, a Bíblia diz que a sorte caiu sobre ele, e ele vai entrar dentro do templo para oferecer incenso ao Senhor. Há quem diga que Zacarias nunca tinha entrado dentro do templo, até porque não era tarefa fácil. Existiu um sacerdote no tempo de Zacarias que nunca teve o privilégio de entrar dentro do templo, até porque nos dias de Zacarias, cerca de 24 mil sacerdotes se reuniam todos os anos, pedindo a Deus para dar-lhes este privilégio de oferecer incenso ao Senhor, que é o mesmo que oração. Pois bem,
Zacarias, ele entra dentro do templo, todos nós conhecemos a história. O anjo do Senhor se pôs à direita do altar, falou que a oração de Zacarias tinha sido ouvida e que Deus lhe daria um filho, e o nome seria João Batista. A Bíblia diz que Zacarias ficou um pouco incrédulo, e por esta razão ele ficou mudo. Quando ele volta para casa, ele deita-se com a sua esposa Isabel. Isabel vai conceber, e a Bíblia diz que ela guardou a gravidez por cerca de 6 meses, não disse nada para ninguém. Eu aprendo muito com Isabel. Existem promessas que Deus nos faz, existem coisas que Deus nos dá no mundo espiritual que não cabe ninguém a saber senão nós e Deus. Isso é muito importante. E a Bíblia diz que esta mulher, ela guardou a sua gravidez e não disse nada para ninguém. E a Bíblia diz que ela gerou, e o menino, ele crescia e se robustecia no deserto, até o dia que deveria se apresentar a Israel. Após esse milagre de Zacarias, a Bíblia diz que o anjo Gabriel também aparece a Maria e fala a respeito de Jesus. E a Bíblia diz que a saudação do anjo foi um pouco que diferente de natureza, que Maria entendeu que aquele ser era um anjo de Deus, um enviado do Senhor. E a Bíblia diz que Maria também, ela vai gerar dentro dela o fruto do Espírito Santo, isso é, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus também, ele nasce, é apresentado no templo conforme todos têm o conhecimento. E no capítulo de número 3, Lucas vai falar sobre o batismo, sobre o ministério de João. João, todos os dias, ele se punha à beira do rio Jordão para batizar, e segundo alguns estudiosos, João batizava cerca de 4.000 pessoas por dia. E num desses dias que ele estava a batizar, a Bíblia diz que vieram da Judeia sacerdotes e levitas para perguntar-lhe se ele era o Cristo, se ele era o Elias, ou se ele era algum dos profetas. E ele disse: não, eu sou apenas a voz que clama no deserto. No dia seguinte ele estava a batizar, e a Bíblia diz que Jesus, ele veio em sua direção, e quando João olha, João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dito isto, a Bíblia diz que Jesus, ele foi batizado. E quando Jesus, ele foi batizado, a Bíblia diz: e tendo orado ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo veio sobre ele. Perceba que após Jesus orar, o céu ele vai se abrir, e o Espírito Santo veio sobre Jesus. Percebam que a única forma do céu se abrir e nós recebermos a presença de Deus, o derramar do Espírito Santo, é através da oração. Não existe outra maneira de nós recebermos a presença do Espírito de Deus que não seja através da oração. A oração é conversa com Deus. A oração é um diálogo com Deus.
Perceba que todos os homens que se destacaram na Bíblia Sagrada, eles viviam uma vida de oração. Eles buscavam o Senhor constantemente. Lembra do profeta Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade? Quando ele começa a profetizar, ele vai dizer: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que segundo a minha palavra, nem chuva, nem orvalho cairá na terra. Perceba a expressão que ele vai usar: vive o Senhor dos exércitos. Ou seja, o meu Deus, ele não está morto, em cuja presença eu estou tete a tete com ele, eu estou face a face com ele, eu tenho intimidade com ele, eu conheço ele, eu ouço a voz dele, eu ando com ele, eu tenho experiência com ele. E por esta razão, segundo a minha palavra, nem chuva, nem orvalho cairá na terra. Quando Elias profere essas palavras, a Bíblia diz que Deus, ele cerrou o céu por causa da oração de um homem aqui na terra. Que coisa linda! Deus cerrar os céus, Deus fechar os céus, por causa de um pedido de um homem aqui na terra. Só que este homem não era um homem comum. Este homem era um homem que tinha intimidade com Deus. Este homem era um homem que tinha credibilidade com os céus. Este homem era um homem que estava diante de Deus. Este homem era alguém que não conhecia Deus de ouvir falar, mas ele conhecia a Deus pelas experiências que ele viveu, pelas coisas que Deus operou através da sua vida. Uma coisa é conhecer a Deus de ouvir falar, outra coisa é conhecer a Deus pela experiência que você já teve com Ele, de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus, de ter credibilidade com o Senhor. Certo dia, alguém me pediu para orar, e eu orei por ele. Depois ele me ligou e me disse: Pastor Kleber, deixa eu compartilhar algo com você. Quando você orou por mim, no outro dia, o meu sogro me chamou, e o sogro dele, ele é espírita, tanto o sogro quanto a sogra. Ele me chamou e disse para mim: fulano, quando você pedir oração para alguém, você não pede aquele primo seu, você pode pedir até o seu irmão, que também é pastor. Peça ao seu irmão, peça a outra pessoa, mas não peça aquele primo seu, porque quando ele ora por você, ninguém dorme aqui em casa. Nós não temos sossego, nós não conseguimos dormir. Oh glória, eu não estou dizendo isto a fim de me vangloriar,
mas é uma experiência que Deus me deu a oportunidade de ter, e toda a honra é dele, todo louvor é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Vida de oração é o que nós precisamos ter. Certa feita eu estava andando no meu trabalho, que eu trabalho de Uber, e alguém, pastor Reinaldo, uma moça estava ao meu lado, e eu falando de oração, e ela me perguntou: o senhor é usado na área da libertação? E eu disse: um pouco, pela misericórdia Deus me usa. Quando eu falei isto, um pouco, pela misericórdia Deus me usa, o demônio pegou ela na mesma hora ao meu lado. Eu vindo do Juncado para Linhares, eu joguei o carro no acostamento, coloquei a mão na cabeça dela e expulsei aquele demônio. Quando ela despertou em si, ela me perguntou o que foi que aconteceu. Eu disse: nada, você só precisa aceitar Jesus como o teu Salvador. A oração, ela mexe com o ambiente. A oração, ela mexe com o mundo espiritual. A oração, ela faz o céu se abrir. E quando o céu se abre, no mínimo acontece uma coisa: o Espírito Santo, ele vem. E quando o Espírito Santo ele vem para mudar o cenário, ele vem para mudar o quadro, ele vem para trazer vida aonde não tem vida, ele vem para trazer milagre, ele vem para trazer cura, ele vem para trazer renovo, ele veio para trazer restauração, ele vem para mudar o quadro. E eu sinto que o Espírito Santo, ele está sobre esse lugar. Você pode adorar ele. Você pode adorar ele. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar ele. Eu vou te dar 30 segundos. Urabacalabaxuia rai. Urabacalabaia. Manda retorno aqui para mim. O calabaxu. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Me dá mais microfone. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Porque o Espírito Santo, ele veio. Ele veio. Ele veio. Os céus está aberto. Enquanto você adora, ele te renova. Enquanto você adora, ele te cura. Enquanto você adora, ele te enche. Enquanto você adora, ele te batiza. Enquanto você adora, ele te renova. Então adore, adore, adore. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Eu vou deixar você adorar. Vai adorando. Vai adorando. Urabacalabaxuia. Urabacalabandaraia. Deus quer fazer algo extraordinário aqui nessa noite. Deus quer fazer algo extraordinário aqui nessa noite. Pastor Reinaldo, nesta madrugada eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir. Uma batalha
batalha travada a noite inteira, e esta batalha foi diferente das que eu já tive. Eu entendi que Deus tem algo a realizar através da minha vida aqui nesse lugar. É muito sério o que Deus está realizando aqui. É muito sério que o Espírito Santo Ele está fazendo aqui. Você pode até não estar vendo, você pode até não estar percebendo, mas eu vejo correntes sendo quebradas no mundo espiritual. Deus está quebrando correntes na vida de alguém aqui nessa noite. Ore comigo, ore comigo, ore comigo. Urabacalabaxuia, Haiti calabaia, Oripalabalabalaia. Enquanto você está adorando, o Espírito Santo está te enchendo. Ele está te enchendo, Ele está te enchendo, Ele está te enchendo, Ele está te renovando. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Eu estou querendo entrar na palavra, mas o Espírito de Yahvé, o Espírito Santo, Ele me impulsiona a ministrar sobre a igreja. Então receba, então receba, então seja cheio, então seja cheio, então seja renovado. Recebe, 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 recebe. Seja cheio, seja cheia, seja cheio. Agora, agora, levanta a mão assim, ó. Levanta as duas mãos, levanta, ó Deus, aonde tiver alguém com as mãos levantada, enche agora, enche, 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 enche até transbordar. Oh glória, oh glórias, oh glórias. Os músicos aqui, recebe, 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 recebe. Os obreiros, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, seja cheio. A igreja, recebe, recebe, recebe. Isso, isso. Palabalabalabalaia, orabacalabaia, oripalabalabalaia, okelebashai, e palabalabalaba, okeleba. Pipete aí que roupa fácil. Piteca supe petefla, que rei pambaga suriambahai, que fata supe que anda, que a pipepa supe, hameki, ai petefla. É esse que olha,
Charama suricota, igreja. Aqui peteflassumi ninguém da rábia andagar. Teu eu que alabasuricova nata súria. Ah, visto muitos de joelhos dobrados. Hamaca surianta rabasúria. E vou eu derramar, viu, sobre estes dias todo o meu poder, halagasuricanda rábia, sobre aqueles que buscam na halabasurianda rábia, pois são aqueles que têm me buscado nos escondidos. Halagassurianda rai, derramarei sobre eles uma unção e uma graça, para que enchê-los e fazer a minha avalabassurianda rai, aqui anda face sobre a minha igreja. Assim teu eu falado nestes dias, vou honrar aqueles que me buscam de coração. Rapeflasse andaraia, que a minha graça e a minha paz vos basta. Halikio, ai, calabachuias, ai, palabalabalai, urabacalabachuiai. A glória de Deus desceu, evangelista Júnior. A glória de Deus desceu. Então recebe, 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 recebe. Pega, pega que é de graça. Ui, que sai. Sai, leite o Icaiorres, Ikeleba Suiahai, Eleba Calabandaraia, Eleba Calabacei, Ore Palabalabalaia. Recebe, recebe, pega, pega, pega. Olha lá, recebe aí atrás, recebe aqui na frente, recebe, recebe, recebe. Alabachui. Tá difícil de pregar. Tá difícil de pregar. Ai, ai, calamento e a céu e ré. Ai, te quer levar o cobinaia raia sé. Anduia cantuia xelo rai. Hebe de calabachuia rai. Helebia no xelo vogue. Alabacobinaio rebinaia. Heribi calabacaio. Ai, te quer levar o sé. Ai, de naio raio de. Rebaruix céu rai. Recebe, 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 receba, receba, receba. Mas vamos lá, que eu preciso terminar. Capítulo 4, verso de número 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava na sinagoga deles, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornou-se a dar o ministro, assentou-se, os olhos todos na sinagoga fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos dias. Perceba que Jesus está em Nazaré. E em Nazaré, dentro da sinagoga, é um dia de sábado, foi-lhe dado o rolo, ou o livro de Isaías. E quando ele abriu,
estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Cumprido-se Isaías capítulo de número 61 e versículo de número 1 e também o versículo de número 2. O Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres. Perceba que Jesus, ele foi cheio do Espírito para evangelizar os pobres. É por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso de número 38, quando Pedro está na casa de Cornélio, e ele prega para a família do Cornélio, ele vai dizer: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou por toda parte, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos que estavam presos dentro de um mundo espiritual tenebroso, restauração da vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos do diabo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele foi chamado para fazer isto, e a Bíblia diz que, terminando de ler, ele deu o livro ao ministro e se assentou. Agora é interessante, evangelista Júnior, que os estudiosos, eles vão dizer que dentro dessa sinagoga existia três cadeiras. A cadeira do meio ninguém podia sentar, porque esta cadeira estava reservada para o Messias. Quando Jesus, ele termina de ler, a história diz que Jesus, ele vai andando em direção a esta cadeira do meio, e os olhares de todos estavam voltados para ele. Quem sabe eles perguntavam entre si: eu não acredito que ele vai sentar na cadeira do meio, porque era pena capital de morte quem assentasse naquela cadeira. Jesus, ele vai andando em direção daquela cadeira, porque ele era o Messias esperado, porque ele era aquele que Moisés profetizou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, porque ele era a profecia de Gênesis 3,15, que iria pisar sobre a cabeça da serpente, porque ele era aquele que apareceu aos pés de Jericó para Josué, e Josué perguntou: és tu um dos nossos ou é o nosso inimigo? Ele disse: não, eu sou príncipe dos exércitos do Senhor, porque ele era aquele que apareceu a Emanoá para falar a respeito do nascimento de Sansão, porque ele era aquele que apareceu a Gideão malhando trigo no lagar, porque ele era aquele que os profetas profetizaram ao seu respeito, porque ele esteve no princípio, quando Deus disse: façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque ele é, oh aleluia, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ele não
não era simplesmente o carpinteiro de Nazaré, ele não era simplesmente um profeta, ele era o profeta, ele era o maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é, segura aí, ele é aquele que vai voltar na segunda vinda para buscar a tua igreja. Ele é aquele que entrou em Jerusalém montado em um jumento, mas na segunda vinda ele vai vir montado em um cavalo branco. Ele é aquele que recebeu uma coroa de espinho, mas na segunda vinda vai receber uma coroa de glória. Ele é aquele que foi açoitado com vara, mas na segunda vinda vai reger as nações com vara de ferro. Ele é aquele que veio como cordeiro, mas na segunda vinda ele vai vir como leão da tribo de Judá. Ele está aqui, e Jesus vai andando, pastor Reinaldo, e ele se assenta na cadeira do meio. Quando ele se assenta na cadeira do meio, ele vai bradar, versículo de número 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A cadeira é minha, 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 a cadeira é dele. Oh glória, a cadeira não é do ministro, a primeira cadeira não é do ministro, a primeira cadeira não é do pregador, a primeira cadeira é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Pastor Reinaldo, enquanto eu prego, o Espírito Santo, ele me fazia ouvir alguém dizer: nós temos que arrumar um jeito de parar este homem, nós temos que arrumar um jeito de parar esta igreja. Alaite que levoia saios, urabacalabanda raia, oh glória, oh aleluias. É muito sério que eu vou dizer aqui nessa noite. Deus está me dizendo que quando tem culto nesta igreja, por causa das orações que é feita nesse lugar, existe pessoas na redondeza que servem a Satanás. E quando esta igreja está aberta, nos dias de culto desta igreja, os guias não desce, não desce, não desce, porque Deus chamou esta igreja, Deus chamou o Senhor para ser referência dentro da cidade de Linhares. Queira Satanás ou não, queira os homens ou não, mas Deus te chamou, Deus te escolheu, e o Espírito do Senhor é sobre ti, pelo que Ele te ungiu para fazer essa obra. Recebe a unção de Deus do extraordinário que vem sobre ti, que vem sobre ti, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem. Ora pai, ora pai.
Você pode adorar de pé. Você pode adorar de pé. Você pode adorar. Ai, Shaio Kelebai. E palabalabalaia. Ore palabalaia. Oh glória. Quem não é batizado com o Espírito Santo, recebe o batismo. Recebe o batismo. Recebe. Recebe. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Ai, Shurabacalabandaraia. O Espírito de Deus está me dizendo aqui que Ele quer curar pessoas nessa noite que está com perca de audição. Pessoas que estão com perca de audição. Você está perdendo a tua audição. Jesus quer te curar nessa noite. Aleluia. Cadê você? Cadê você? Vem aqui na frente. Você que está com perca de audição, vem aqui na frente. Oh glória. Oh glória. Tem, o Espírito Santo está me dizendo que tem. Tem pessoas que estão perdendo a audição. Vem aqui na frente. Alabacalabaxuia calabaia. Oripalabalabalaia. Mais uma vez e faz tudo novo. Ai, que vem mais uma vez e agita todo. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Espírito de Deus. E na terra nós que somos pó, clamamos, aviva-nos, aviva-nos.